Fala, meus caros! Hoje cedo, dia 21 de janeiro, o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial do Will Bank, que é mais um reflexo de toda a crise envolvendo o Banco Master. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o que aconteceu, por que o Will Bank quebrou, por que o Banco Central resolveu intervir só agora e como que fica a situação de quem era cliente ou investidor do Will Bank. Então, vamos começar aqui pela notícia, né? O que acontece? O Will Bank, ele fazia parte do conglomerado do Banco Master, porém, quando o Banco Central resolveu fazer a liquidação do Master lá em janeiro, ele resolveu poupar o Will Bank e ele fez isso por uma razão especial. Por quê? O Will Bank estava em conversas avançadas para ser vendido. Então, o que o Banco Central fez? Ele pegou essa instituição, que não é um banco, mas aqui a gente vai tratar como um banco, e colocou o Will Bank num regime de administração especial temporário, que a gente chama de RAET, que basicamente o Banco Central ele pega um grupo, ou um administrador ou um conselho, coloca para tocar o banco por alguns meses, até que o banco ou ele se reestruture ou ele encontre uma saída no mercado, seja através de um aporte de um investidor ou pela simples venda, que era o que o Will Bank estava negociando com o Fundo Soberano de Abu Dhabi, que é um fundo riquíssimo que investe ao redor de todo o mundo. Mas o que aconteceu de lá para cá que deu errado a transação? O problema todo foi que, com todo esse ruído político que envolve prisão do Vorcaro, fraudes relacionadas à Master e o BRB, e aí tem toda aquela crise, aquele ruído político envolvendo o Tribunal de Contas da União, que em algum momento tentou fazer pressão para o Banco Central reverter a liquidação do Master, e aí o Banco Central de outro lado vem e também faz pressão. Tudo isso afastou esse fundo soberano, então ele saiu da jogada e aí o Will Bank ele ficou sem ter nenhuma saída, e a gota d'água aconteceu na segunda-feira, quando o Will Bank ele deu um calote no Mastercard. Basicamente, todo banco ele fica com alguma dívida que é um repasse que ele tem que fazer para o arranjo de cartões, né? Eu vou ser assim, não vou ser tão técnico aqui. E aí o que o Mastercard queria era que o Will Bank ele pagasse de acordo com o que foi combinado com o Mastercard, que é a bandeira que operava os cartões do Will Bank. Tanto é que era o Mastercard, né? Fontes não oficiais dizem que era o Mastercard quem no final de 2025 estava fazendo a ponte entre o Will e esse fundo soberano de Abu Dhabi. E aí o problema é que na segunda-feira o Will Bank ele não honrou o pagamento que ele tinha que fazer ao Mastercard, e aí essa bandeira resolveu suspender completamente todas as transações envolvendo cartões emitidos pelo Will com a bandeira de Mastercard. Isso aí, basicamente, é fim de jogo. Porque o Will Bank ele é um banco que atua em pessoa física e principalmente oferecendo cartão de crédito. Se o cartão de crédito não funciona ou para de funcionar, não tem quase razão nenhuma para esse banco existir. E além disso, o Mastercard, ele tinha, o grupo Master tinha dado algumas garantias para caso houvesse calote dessa dívida, e o Mastercard resolveu exercer essas garantias. E aí, diante disso, o Banco Central do Brasil ele não viu outra saída a não ser realizar a liquidação extrajudicial. Na prática, o Will Bank ele vai ser dissolvido. Então, o Banco Central vai pegar todos os ativos que ele tem, vai passar para outros bancos para que esses bancos consigam executar. Então, ativo muitas vezes recebíveis, né? Recebíveis de cartão, empréstimos e por aí vai. E o FGC, então, ele vai ter que honrar parte da dívida que o Will Bank tinha, mas daqui a pouco eu volto nisso. Eu queria mostrar para vocês como que estava o passivo, então toda a dívida que o banco tinha no final de setembro. Então, o Will Bank ele tinha 7,8 bi de captações, então é dinheiro que ele tomou emprestado de investidores, e a maior parte dessas captações são de depósitos a prazo. E aí, depósitos a prazo aqui são tanto CDBs, os certificados de depósito bancários, que são famosíssimos, né? Todo mundo investe. E também aqui, no caso, tinha muito RDB. O que é esse RDB? É também um título de investimento. A diferença é que o Will Bank, por ser uma financeira, ele não podia captar depósitos à vista. Então, ele emitia
emitia esse RDB com características muito parecidas com depósitos à vista, então liquidez diária e por aí vai. E aí, quando o cliente entrava lá e via o saldo dele na conta digital, na verdade era o saldo que ele tinha investido nesse RDB, mas é normal, tá? Toda financeira normalmente faz isso. E aí, o que acontece a partir de agora? A partir de agora, se você é cliente do Will Bank e entrar lá, você vai ver que seu depósito ou seu investimento eles estão congelados e você tem que reaver isso com o FGC, né? Bom, mas aí o que chama muita atenção é nessa conta aqui de outras obrigações, que é justamente aquela dívida em aberto que o banco tinha com o arranjo de cartões, então era um valor muito alto. E aí o Mastercard não teve outra saída a não ser executar as garantias, e essa execução de garantias trouxe olhos para um problema que pode ser muito maior. Acontece que parte dessas garantias eram ações que o Grupo Master tinha do Banco de Brasília, do BRB, e também ações que o Grupo Master tinha de uma varejista do varejo de moda chamada Westwing. Mas o que chama atenção aqui era o volume que o Grupo Master tinha de ações do BRB. Era mais ou menos ali quase 7% do capital social. E aí, qual que era a engrenagem financeira aqui? O Vorcaro, ele aportou dinheiro no BRB, então ele aumentou o capital social do banco, e isso permitiu com que o banco aumentasse muito sua carteira de crédito. E aí o banco pegou todo esse limite a mais que ele tinha e comprou carteiras de empréstimos do Master, que agora a gente viu que tinha possivelmente, né, as autoridades suspeitam que tinham muita fraude nisso. Então era uma engrenagem que se autossustentava. Na verdade não, né? Não se sustentou, tanto é que a engrenagem quebrou. Mas era uma engrenagem que de longe parecia que estava funcionando muito bem, mas de perto uma ponta dependia da outra. Isso aí eu acho que é o que mais chama a atenção no caso. Bom, mas quem que era o Will Bank? O Will Bank, ele nasceu como uma fintech lá em 2017. O nome dessa fintech era Meu Pag, ou Pag. E a ideia dessa fintech, quando criada, não tinha nada a ver com Master, era para ser uma fintech que operasse mais ou menos, basicamente em pagamento de contas e também em cartão de crédito. Só que ela começou a crescer muito, até que ali entre 2019 e 2020, os três fundadores eles resolveram transformar a Meu Pag no Will Bank e aí ser uma plataforma mais completa, que oferecia conta digital, além dos cartões e operações mais complexas, né? Desde o começo, o foco do Will Bank era crescer no cliente de menor renda, principalmente classe C e D, e que não tinha acesso ao sistema bancário. Então, era um cliente que não conseguiria ter acesso, por exemplo, a uma conta ou a um cartão de crédito de um grande banco. Foi mais ou menos a estratégia que o Nubank fez, mas a diferença é que o Nubank fez foi o pioneiro nisso e por isso deu tão certo, né? E aí o Bank ele começou crescer muito em regiões do Nordeste, tanto é que tinha um dado que eu olhei hoje cedo, que em 2021, 60% dos clientes do Will Bank eram do Nordeste, 55% moravam em cidades de até 100 mil habitantes e 40% nunca tinham tido um cartão de crédito antes. Então, o Will Bank foi o primeiro cartão de crédito que tiveram. Então, o Will Bank ele cresceu tanto que ele chamou a atenção do mercado financeiro mais formal. Tanto é que em 2021, um private equity da XP, então a XP, e a Atmos Capital, que havia investido no Banco Inter lá no IPO, que tinha até uma participação relevante no Banco Inter, resolveram investir no Will Bank e aportaram 250 milhões de reais por ali quase 25% da participação. Então era um banco, o Will Bank era uma fintech que em 2021 valia 1 bi de reais, né? E eles usaram esse dinheiro para crescer ainda mais e saíram oferecendo mais crédito, sendo mais agressivo para tentar crescer a base de clientes. O problema é que em 2022 a taxa Selic e a inflação começaram a crescer muito. E taxa Selic e inflação crescendo, inevitavelmente isso se transforma em inadimplência. Inadimplência para banco significa despesa, no limite significa prejuízo, e foi o que aconteceu com o Will Bank. Então o Will Bank ele passou alguns anos tendo prejuízo,
e esse prejuízo consumiu completamente o capital do banco, inclusive esse aporte que a XP e a Atmos Capital haviam feito. O banco chegou em 2023 a ter insuficiência de capital, ou seja, o índice de Basileia dele era menor do que o mínimo obrigatório pelo Banco Central. E aí o Banco Central teve que chamar o Will Bank e arrumar uma solução. Então, o que seria feito? Naquele momento, o Will Bank ele tinha dois caminhos. Ou ele arrumava um novo acionista e esse acionista injetava dinheiro no capital social e o banco continuava operando normalmente. Ou então ele tinha que arrumar uma instituição mais capitalizada que comprasse o Will Bank e colocasse o Will Bank dentro do conglomerado, e foi o que aconteceu, né? Então o Banco Master, na prática que ele já tinha de comprar instituições menores em dificuldade, ele resolveu comprar o Will Bank. Nessa compra, eu sei que a Atmos Capital e os fundadores saíram do capital, então saíram da jogada, mas eu confesso que eu não consegui encontrar informações confiáveis se a XP continuou ou não sendo a acionista do Will Bank. Mas o que se sabe é que nessa transação o Will Bank ele foi desmembrado. Ele tinha uma licença de instituição de pagamento e essa licença ela foi parar na REAG, sim, aquela gestora que foi liquidada semana passada e que estava envolvida até o talo com o Banco Master. Inclusive em tudo de errado que está sendo apurado por aí. Ou seja, ali a gente já via as ligações íntimas entre a gestora e o Banco Master. E aí, na prática, o que aconteceu foi o seguinte: a gestora ela ficou com essa licença de instituição de pagamento e também ficou com alguns ativos intangíveis e muito menos líquidos do Will Bank. Principalmente, tinha um pré-precatório ali, mas eu não quero entrar nisso, não é muito relevante agora, mas principalmente ficou com o estoque de crédito vindo do prejuízo fiscal que o Will Bank teve nos anos de prejuízo. Basicamente, o que o governo fala é o seguinte: olha só, quando você tiver lucro, você pode pegar todo esse seu prejuízo histórico e abater no valor que você tem que me pagar de imposto de renda. E essa era a ideia da REAG, de pegar todo esse estoque e usar em uma empresa que fosse lucrativa. Não deu certo, né? Já o Master, ele ficou com toda a parte operacional do Will Bank, e aqui ele ficou mais com o que a gente chama de Will financeira. Ele ficou com a operação de cartões, com a administração de cartões, ficou com todos os clientes. É como se ele ficasse com a parte que funcionava do Will Bank, isso já em 2024. E aí, de lá para cá, o banco ele teve um ano de 2024 de reestruturação. Me parece que na linha final ele conseguiu até dar lucro. Esse ano também, até o terceiro tri, ele tinha um lucro. A gente precisa ver, né, de onde vinha esse lucro, se era de ativos menos líquidos, mais difíceis de serem precificados, que cresceram muito, ou se de fato vinha na intermediação financeira. Mas o que a gente mais fica se perguntando agora é como que ficam os clientes e os investidores do Will Bank. Bom, os clientes e investidores, aqueles que tinham até 250 mil no banco, eles podem ou não ser ressarcidos pelo FGC. Por que eu digo que eles podem ou não? Hoje, o Will Bank ele faz parte do mesmo conglomerado financeiro do Banco Master. E o que a regra do FGC diz é que o limite é de 250 mil por conglomerado financeiro. Ou seja, se o investidor ele tiver 200 mil no Will Bank e 200 mil no Banco Master, somando 400 mil, o FGC vai reaver apenas 250 e 150 mil, infelizmente, vão ficar de prejuízo, né? Porém, depende de quando o investidor investiu, seja no Master ou no Will Bank. Por quê? Porque saiu no Diário Oficial da União a aquisição do banco, a aprovação da aquisição do banco do Will Bank pelo Master só em agosto de 2024. Então, se você tiver investido antes de agosto de 2024, ou no Will ou no Banco Master, esse valor ele não soma na hora de apurar o limite do conglomerado financeiro. Então, vamos supor que você havia investido 250 mil no Will Bank no começo de 2024 e 250 mil no Banco Master em 2024, você vai ter 500 mil e esses 500 mil serão garantidos pelo FGC justamente por terem sido investidos antes de ter acontecido a operação, antes da operação ter sido aprovada e saído no Diário Oficial da União. Então fique muito atento nisso. Investiu antes não conta para essa soma, para esse limite por conglomerado financeiro. E aí, se esse é o caso, ou se você investiu depois, mas ainda está abaixo do limite
de 250 mil por conglomerado, o que você deve fazer agora é juntar todas as provas que você tem de que você investiu ou tinha dinheiro no Will Bank, pode ser extrato, um print, só para se precaver de algum problema futuro, e especialmente baixar o aplicativo do FGC e lá você siga as instruções para poder recuperar o dinheiro. Eu sei que o pagamento relativo à quebra do Banco Master tem demorado, porque é a maior quebra pelo menos nos últimos 20 anos no Brasil, e aí é muita gente, e o banco e o FGC teve alguns problemas operacionais, tanto para conseguir checar, para ter acesso à lista de todo mundo, de todos os investidores, tanto agora para também conseguir pagar num volume satisfatório, né? Mas eu acredito que no caso do Will Bank isso vai ser mais rápido, justamente por ser uma instituição de menor porte e ter menos investidores garantidos, né? Mas isso aí pode ser um grande problema para o FGC. O que acontece? Do 7,8 bi que o Will Bank ele tinha de passivo em depósitos, cerca de 6,3 bi estão dentro do que o FGC, estão dentro das regras que o FGC precisa cobrir. Ou seja, o FGC ele já tinha tido um prejuízo de quase 41 bi com o Banco Master, e agora ele vai ter um prejuízo de mais 6,3. Isso aí vai para entre 47 e 48 bi, é mais de um terço de toda a reserva de liquidez que ele tinha, e isso coloca o sistema financeiro nacional todo pressionado, porque mais uma grande quebra, apesar de ser improvável, ela pode colocar o FGC ali no limite. E por isso o FGC ele já começa a discutir com os bancos alguma forma de recomposição desse caixa, dessa reserva de liquidez. E de imediato o que se ventila é que os bancos farão um aporte especial. Então esse aporte vai ser como funciona hoje, né? Todo banco que possui depósitos que são garantidos pelo FGC, ele tem que pegar parte desse depósito, hoje esse valor é de 0,01%, e enviar para o FGC para compor a reserva lá para o FGC conseguir garantir todo o sistema financeiro nacional. Então, obviamente, os bancos que possuem mais depósitos, e aí são os grandes bancos, hoje também BTG, eles são quem mais contribuem para o FGC. Então, o que o FGC quer agora é o seguinte: olha, eu sei que nos próximos X anos vocês terão que me enviar tanto. Só que o que eu quero agora é que vocês me enviem esse valor adiantado e depois a gente abate. Então, não é uma despesa, é só um adiantamento. Há também a possibilidade de que para os próximos 7 anos, em vez dos bancos eles pagarem essa taxa, né, de 0,01%, essa taxa aumente para, eu acho que 0,015%. Ainda estão sendo estudadas possibilidades, mas isso pode ter um efeito prático de encarecer o crédito, né? Já que o banco vai ter que pagar uma taxa maior, provavelmente ele vai repassar isso para o cliente. Mas é bom a gente ficar de olho, principalmente se você investe em outro banco e que conta com a garantia do FGC, né? Porque não adianta nada o FGC cobrir se o FGC não tiver dinheiro. Por enquanto está tranquilo, mas é bom a gente ficar de olho nisso. Agora, o maior problema nisso tudo, caso você seja investidor do Will ou seja investidor do Master, é que você fez um péssimo investimento. E por isso, é por isso que, se você quiser investir de maneira inteligente e independente, eu te convido a conhecer a Varus Consultoria, né? Ela é uma consultoria para todos os investidores com mais de 100 mil reais investidos. Aqui a gente não recebe comissão por investimento, pelo contrário, a gente recebe uma taxa anual. Você vai ter um assessor exclusivo para poder te assessorar sobre seus investimentos, sobre questões tributárias e sem nenhum tipo de viés ou de conflito de interesse, já que a gente só ganha mais dinheiro se você ganhar mais dinheiro, e para a gente é indiferente o que a gente recomendar. Nosso grande incentivo aqui é te fazer ganhar mais dinheiro. E aí, diferente do que acontece nos outros lugares, acaba sendo uma operação ganha-ganha. Então, você pode acabar comprando dólar mais barato, ou então, caso a gente receba alguma comissão de algum investimento que você fez, essa comissão volta para você através de um cashback. E aí, se você ficou interessado e não quiser mais cair em armadilhas como Banco Master, Will Bank e outros que possivelmente acontecerão nos próximos anos, eu te convido a clicar aqui no link da descrição e conversar com algum dos nossos assessores, tá bom? Então é isso, pessoal. Se tiver mais novidades sobre esse caso, ou se mais alguma instituição quebrar, eu volto aqui e trago os detalhes. Um abraço, até mais.